Amém. Irmãos, abra a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 16. Nós vamos ler do 1 ao 3. Provérbios 16, do 1 ao 3. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia ao Senhor tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Pode se assentar, meus irmãos. Irmãos, nós estamos numa série de ministrações que fala sobre perguntas perturbadoras. A primeira pergunta perturbadora foi: quem é você? E é uma pergunta muito pertinente, porque a gente percebe hoje uma crise de identidade muito grande. Quem é você? Parece ser fácil de responder, né? Você vai falar seu nome, o que você faz, mas a pergunta vai muito além disso. E o João, mais a Maria Laura, foram muito usados aí por Deus. A segunda pergunta perturbadora foi: para que você serve? O pastor Renato ministrou e falou muito forte ao nosso coração a questão de sabermos o porquê, qual o propósito de Deus nas nossas vidas, de saber qual a nossa vocação, qual a sua vocação, que também é complexo. Você precisa buscar de Deus, você precisa fazer uma autoanálise, reconhecer, saber quais as suas aptidões, qual o seu dom, qual o talento, qual a sua vocação. E hoje, a pergunta perturbadora para mim e para você é: qual o seu sonho grande? Qual o seu sonho grande? Irmãos, parece que foi ontem que nós estávamos nos preparando, né, no final do ano para a virada. E aí isso é normal porque estamos fechando um ciclo e vai abrir outro ciclo, outro ano. E aí nós fazemos muitos planos, nós temos muitos sonhos. E é normal você listar alguns. E provavelmente no final do ano você fez isso. Eu quero convidar você a trazer aí na sua mente qual o seu grande sonho. Visualize aí qual o seu grande sonho. Você escreveu diversos, eu sei disso. Alguns mais urgentes, outros a longo prazo, a médio prazo. Mas traz à sua mente aí agora qual o seu grande sonho. Você lembrou? Sim ou não? Amém? Irmão, vocês não estão sonhando, não? Amém? Então você fez planos, traçou aí metas, projetos para o ano de 2020, para a sua vida. Mas nós estamos já iniciando o segundo mês do ano. E de repente, você que fez planos de mudar algo no seu trabalho, mudar algo na sua forma de viver, você percebe que continua da mesma forma. Os seus hábitos não mudaram. Você não está conseguindo colocar em prática aquilo que você sonhou. Pode ser que você já esteja até pensando em desistir. Eu quero motivar você a não desistir dos seus sonhos. Não desista. Mas o seu sonho, ele tem que arder no seu coração. Você tem que ter paixão por ele. E você vai precisar exercer um certo tipo de esforço. Você vai precisar correr atrás, lutar. Você precisa se esforçar para que o seu grande sonho, ele venha se cumprir na sua vida. Bem certo que temos adversidades, temos dificuldades, e se não tivermos fé, se não tivermos agarrado com Deus, se não tivermos alinhados com Deus, a chance de o sonho ficar pelo caminho é muito grande. E não é bom que seja assim. Não perca o seu sonho de vista. Sonhe. Amém, irmãos? Então, seja qual for o seu sonho, você precisa ter paixão por ele. Você precisa se esforçar e se movimentar em direção ao seu sonho. E quando nós falamos de sonho, irmãos, quando alguém nos pergunta: olha, qual o seu sonho grande? Os sonhos estão muito ligados, muito relacionados a trabalho e consumo. Se você for analisar aí o seu sonho, provavelmente você sonhou alguma coisa relacionada ao seu trabalho, dizendo assim: olha, eu vou conquistar mais coisas no ano de 2020. Eu vou melhorar, vou aumentar a produção da minha empresa. Eu vou
comprar uma casa, aí já é consumo, vou comprar um carro. Então, os sonhos, eles são muito pensados no trabalho e no consumo. Talvez por causa da cultura que vivemos. Você tem que sonhar, sim. Você tem que correr atrás, sim. Mas a cultura nos espreme a ser bem-sucedido no que sonhamos. E a gente sonha, um sonho grande, e quando você alcança ele, você sonha novamente, e você quer sempre crescer, você quer sempre aumentar aquilo que você sonhou. Há alguma coisa de errado nisso? Depende. Vai depender das motivações de que eu estou trabalhando os meus sonhos. Você tem um sonho grande, você está se movimentando em direção a ele, mas você percebe que as coisas não estão indo bem, e aí vem uma pergunta. Se você não for bem-sucedido no seu sonho, naquilo que você planejou, o que você vai fazer? Vira para a pessoa aí pertinho de você, vou dar uma movimentada em vocês agora. Vira para a pessoa aí do seu lado, coloca a mão no ombro dela assim, bem de leve, e fala assim, olha, se você não for bem-sucedido nos seus sonhos, o que você vai fazer? Se você não obter sucesso, se o seu sonho não corresponder, se você não conseguir alcançá-lo, o que você vai fazer? Aí você pode já ter pensado assim, eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado. Sim, ficar triste é normal. Permanecer triste por causa que você não conseguiu alcançar o sonho é que não é normal. Eu vou culpar aquele que estava ali perto de mim porque ele não me ajudou. Eu não consegui os objetivos porque eu confiei em fulano e fulano passou a perna em mim. Eu não consegui por aquele motivo. Mas, muitas das vezes, nós percebemos que, quando não alcançamos aquilo que sonhamos, temos uma tendência a se vitimizar e a apontar alguém como culpado. E, infelizmente, irmãos, não deveria ser assim. Mas Deus é alvo de nós apontarmos porque não deu certo o meu sonho ou meus planos. E aí você começa, talvez, a culpar a Deus. Por que Deus não abençoou, que não deu certo? Eu tentei, eu trabalhei, eu fiz o melhor que pude, eu me esforcei. Mas por que Deus não me ajudou? Sim ou não, irmãos? Tem ninguém olhando para você, não? Pode falar sim ou não. A gente faz isso ou não? Infelizmente, fazemos. Atribuímos culpa e apontamos a Deus e dizemos, olha, Deus poderia ter ajudado que aquele negócio tivesse dado certo. Deus poderia ter ajudado que eu tivesse vendido mais esse ano. Deus poderia ter ajudado que eu pudesse ter feito um acordo comercial com alguém, ou uma aliança comercial com alguém e ter sido beneficiado. Deus poderia ter aberto uma porta melhor para o meu trabalho. E aí a gente, quando se decepciona e o sonho não se realiza, ou não conseguimos alcançá-los da forma que pensamos, culpamos a Deus. Não devemos, irmãos, culpar a Deus. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Nesse fim de ano, eu viajei com a minha família e a gente foi à praia. Eu até mandei um áudio para os supervisores do meu setor, da minha área, falando acerca da experiência que eu tive com Deus lá na praia. Eu estava numa tarde, na beira ali do mar, observando o mar. E eu falei, que maravilha, que coisa linda, que bênção. E logo eu, sabedor que quem fez o mar foi Deus, sabendo que foi Deus quem fez o mar, glorifiquei a Deus, que maravilha, Senhor, que bênção. E aí passou um vendedor ambulante, assim, bem pertinho de mim, ainda me ofereceu, passou. E eu olhando ali aqueles prédios imensos ali na beira do mar, eu falei assim, mas quanta injustiça, né? Quanta desigualdade. Existem homens que possuem um apartamento aqui, na beira do mar. Existem outros que possuem o prédio inteiro. E tem outros vendendo aqui algo na beira do mar, vendedor ambulante. Eu que no mesmo momento glorifiquei a Deus, logo em seguida, de alguma forma, estava falando, por que, Senhor, dessa desigualdade, dessa injustiça? Deus falou comigo muito forte, irmãos, eu quero compartilhar com você. Deus falou comigo assim, Wagner, o mar está aí. Para o vendedor ambulante e para o dono do prédio. Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos. O mar está aí. Todos os dois podem usufruir do mar. Os planos que eu tenho para o homem é de bem e não de mal. Eu quero o melhor para cada um. O que faz
faz com que haja muita injustiça e desigualdade é o homem oprimindo o homem. É a natureza pecaminosa do homem que domina ele, e ele não luta contra isso, e ele se deixa dominar e oprime. E muitas vezes, para conquistar os sonhos, para adquirir aquilo que ele sonhou, um sonho grande, ou um sonho de grandeza, eu não sei, esse homem, então, ele oprime o próximo, ele oprime o outro, ao invés dele entender que aquilo que Deus deu a ele, toda a sorte de bênçãos que Deus deu a ele, seria para ajudar o próximo, porque qual é, irmãos, o principal dos mandamentos? Pode falar comigo, vai lá. E ao próximo como a ti mesmo. Mas, infelizmente, nós muitas vezes esquecemos esse mandamento. Temos compromisso só com o nosso sonho. Eu e você, muitas vezes, a motivação do nosso sonho é adquirir, é juntar, é ter condições de oprimir o outro. Eu fico muito triste quando eu vejo aquele tipo de resposta que a gente vê muitas vezes acontecendo na televisão, que as pessoas dizem assim, às vezes um guarda de trânsito, um guarda municipal para alguém que está alcoolizado, e ele diz assim, você sabe com quem você está falando? Ele diz, você está alcoolizado. Aí aquela pessoa, por ter uma posição, por ter conseguido alguns sonhos, por ter alcançado alguns objetivos, ele então usa desse poder, entre aspas, para oprimir o outro. Deus não ensinou o homem assim, e Deus deixou a mim e a você, como igreja, para lembrar e relembrar, e para falar, sonhos grandes, sonhe com nobreza, tenha vontade de sonhar, tenha o seu sonho grande, mas não tenha em você sonho de grandeza, grande somente Deus. Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas, e Ele se fez homem, se esvaziou de todo o poder, de toda a glória, para servir a eu e você, homens limitados, pecadores, e Cristo é o nosso maior exemplo. Nessa passagem que nós lemos, fala sobre os planos, e fala sobre a avaliação de Deus para os planos. Sonhe. Eu quero que você sonhe com toda a força que você tem. Eu quero que você seja apaixonado pelos seus sonhos. Mas nós precisamos fazer algumas perguntas para os nossos sonhos. Fazer uma avaliação deles e de como Deus vê os nossos sonhos. Tocar nos nossos sonhos, irmãos, é algo que ninguém gosta. Se alguém, ele fala com você algo assim, desse tamanho acerca do seu sonho, você já fica, todo brabo. Aqueles mais exaltados, então, se você não ficar esperto, você até apanha. Por quê? O homem coloca no seu coração um plano e ele acha que a motivação, ele realmente pensa que a motivação é genuína. Ele pensa que sim, aquela motivação, ela não tem nada de errado. Mas nós vamos ver que às vezes tem. Ninguém gosta que a gente toque nos sonhos dele, quer ver? Às vezes a gente você vai assim, aconselhar um jovem. E ele fala para você assim, conheci uma moça linda. Aí eu falo, que benção, parabéns. Quem é? Ele fala. Aí você conhece, você diz assim, meu querido, vem cá. Calma, essa moça, sabe, precisa assim ainda... Acabou, você tocou no sonho dele. Ele vai dizer, você acha que eu não posso namorar só porque ela é bonita? Claro, você pode, mas ora, pergunta ao Senhor o que Deus acha, mas não, você tocou no sonho dele. Se alguém fala com você assim, olha, eu quero trocar de carro, aí você fala assim, irmão, mas você tem um carro, tá até legal, por que você quer trocar? Ah, não, eu quero trocar. Você fala assim, não precisa trocar. Aí ele fala, você tem um carro melhor que o meu, pode andar no carro bom, eu não. Você tocou no sonho dele. Eu conheço um homem que ele trabalha vendendo, ele vende carros. E um dia ele falou algo comigo e eu fiquei pensando naquilo. Ele falou assim, Wagner, chegou um casal lá na concessionária para comprar um carro. Até aí tudo bem. Eles entraram na concessionária, estava o casal e um filho, de colo ainda. E eles foram lá, olhou o carro, depois me procuraram lá, eu falei, olha, fica à vontade. E eles encontraram o carro que eles queriam. Eu falei, então vão lá para a gente ver, para a gente fazer sua ficha, para ver se vai ser aprovado, como que vai ser. Quando eles sentaram ali para conversar acerca daquela compra, a esposa falou para o homem assim, nós precisamos comprar primeiro a nossa casa. Nós temos um carro, não é novo, mas ele nos serve. Aí o homem virou para ela e falou assim, olha, eu preciso do carro. Aquela lata velha não serve para mais nada.
Eu fico correndo risco nisso aí. Você quer que eu continue andando nesse carro ruim? A esposa, querendo bem, deu um conselho sábio para o marido, precisamos comprar primeiro a casa. Tocou no sonho dele e ele arrepiou todo. E aquele vendedor falou comigo assim, Wagner, situação constrangedora, eu estou ali para vender. Mas ele dependia da renda da esposa para ser aprovado a ficha dele. E ele oprimindo ela, e ela falando, não, eu não quero fazer isso, a gente vai ter que trabalhar muito, e se acontecer alguma coisa com o nosso filho? E ele não quis saber. Obrigou ela, e ela foi lá, e ajudou ele, e eles adquiriram um carro. Aí esse vendedor chegou para mim e falou, senhor Wagner, eu fico triste, cara, de fazer isso, porque eu sei que vai dar errado. E eu estou incomodado. Eu falei, não, eu te entendo, mas, infelizmente, você não poderia fazer nada. Ele falou, eu até tentei, eu falei, olha, tem um carro intermediário, um pouco mais em conta a parcela, mas o homem queria o carro novo, o carro melhor. Um sonho de consumo. Um sonho de consumo. Mas aí, irmãos, o que a gente aprende com essa ilustração que esse rapaz comentou comigo? Este homem, este pai, ele estava preocupado, não, vou comprar um carro melhor, porque não tem, irmãos, não é pecado comprar um carro melhor. Você, tendo condições, a motivação for correta, compre o seu carro melhor. Se a motivação dele, ele tivesse condições, a esposa não tivesse falado, e ele pensasse assim, olha, eu preciso, e eles tivessem todas as condições, eu preciso comprar um carro melhor para andar com segurança, para dar conforto e segurança à minha esposa e meu filho. Era essa a motivação desse homem, irmãos? E o próprio vendedor falou comigo assim, Wagner, provavelmente ele vai deixar faltar as coisas dentro de casa para pôr gasolina no carro para sair para a rua. O vendedor falou. O homem faz os planos, mas Deus pesa a motivação. Deus pesa a motivação. Eu não quero, irmãos, de forma nenhuma tocar no seu sonho, já te falei isso, e eu quero que você sonhe mesmo. E corra atrás, lute. Mas faça algumas perguntas para o seu sonho grande. A primeira pergunta, seus sonhos são fruto de orgulho ou de humildade? Para te ajudar, o sonho desse homem era fruto de orgulho ou de humildade? Ele queria o bem da família ou ele queria simplesmente massagear o ego dele ou, de repente, mostrar para os amigos que ele tinha condições? Ou eu não sei qual era, mas tudo indica que não era de humildade, porque a esposa falou que não queria. Se fosse de humildade, ele, tudo bem. Pergunta para o seu sonho. Analisa aí, faça essa pergunta para você, se o seu sonho, ele é motivado por sua humildade ou por seu orgulho? Olha para dentro de você, faça essa pergunta e seja sincero com você mesmo. Uma segunda pergunta, irmãos, que precisamos fazer. O seu sonho consegue se conectar com os sonhos de Deus? Ou seja, o seu sonho tem conexão com o reino de Deus? Ou você, a exemplo desse homem, não está preocupado, não está nem aí com Deus, ou com as coisas de Deus, ou com a comunidade? Você está preocupado com o seu sonho. O seu sonho tem conexão com o sonho de Deus, com o reino, com amar o próximo, com amar a Deus acima de todas as coisas. A motivação é ser bem-sucedido para glorificar a Deus, ou a motivação é simplesmente saciar a sua vontade? Irmãos, e nós vamos saciar a nossa vontade hoje, amanhã e depois e depois. Se não tivermos a ação de Deus na nossa vida, você vai saciar a sua vontade, massagear o seu ego durante toda a sua vida, até você não ter mais vida. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem que nós devemos olhar para o mundo com os olhos espirituais. Valorizar mais as coisas do alto do que as coisas desse mundo. E para ter conexão, o seu sonho ter conexão com os sonhos de Deus, você precisa valorizar as coisas de Deus. Você precisa trabalhar o espiritual na sua vida. Se o seu sonho, ou o seu grande sonho, ou o seu sonho grande, tem contribuído para a sua vida de santidade, o seu sonho contribui para que você se aproxime de Deus, ou ele coloca em risco a sua vida espiritual? Ou ele coloca em risco a sua vida como servo de Deus? Como é o seu sonho? Você deve sonhar, mas conecte o seu sonho com o sonho de Deus. Se o seu sonho te afasta de Deus, ele não é bom para você. Talvez você está passando apertos, sufocos, talvez você
olha, Deus mandou você ir em uma direção, Deus mandou você seguir um caminho e você está seguindo outro completamente diferente, você está passando apuros por isso e Deus quer ajustar e você culpando Deus porque as coisas não estão dando certo, Deus quer fazer novamente a rota para você, mas você é teimoso, você só ouve o seu coração, não ouve o que a igreja diz, não ouve o que os irmãos dizem, não ouve o que as pessoas que querem bem diz, não ouve a sua esposa, não ouve o seu marido, está se afastando de Deus cada vez mais. Pergunte a Deus se o seu sonho, e pergunte a você mesmo se o seu sonho está te aproximando ou te afastando de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado novamente e diz assim: sonhe, não pare de sonhar. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos sonhar, irmãos. Nunca pare de sonhar. Você nem gosta de contar seus sonhos para ninguém, porque você fica com medo das pessoas dar pitaco no seu sonho. Você fala assim: eu vou ficar quietinho, quando eles me verem, eu já estou andando de Hilux. Você fala assim: eu vou ficar quietinho, quando eles me observarem, eu já formei na faculdade. Você não deve sair contando o seu sonho para qualquer um, mas deve, sim, conversar acerca deles, com as pessoas que te querem bem, e com pessoas que têm orientação, que têm temor de Deus. Uma outra pergunta, irmãos, que você deve fazer para o seu sonho. Você considera quem você é e a sua vocação para traçar os seus planos, seus sonhos? Essa pergunta é muito importante. Você levou em consideração a vocação que Deus tem para você, quem você é, você considerou isso para traçar seus sonhos, para planejar o seu propósito de vida? Você levou em consideração quem você é e o que Deus quer que você seja? Ter vida plena, irmãos, e o apóstolo Paulo sempre falava disso, ter vida plena não é você ter muitas coisas, é saber viver com o que tem, é ter contentamento, e ter vida plena é saber que esse mundo é passageiro, e que nós somos cidadãos de um reino, e que não se limita a essa vida passageira, e que quando você não tiver mais essa vida, para onde você vai? Então, saber quem eu sou e qual a minha vocação e de como Deus quer usar isso, eu devo sim fazer essa pergunta para o meu sonho. Para eu traçar os meus planos, para eu colocar os meus sonhos no papel e dizer: eu vou fazer isso, isso e isso. Eu considerei quem eu sou para Deus, quem Deus quer que eu seja e qual a minha vocação para traçar o sonho. Você está indo na contramão da sua vocação, você está indo na contramão daquilo que Deus te chamou, você está indo na contramão do que Deus tem para você e você quer que dê certo. E ainda quando dá errado, você aponta Deus dizendo que Ele é o culpado por causa da sua falta de sucesso. E sucesso para Deus é vida plena, e vida plena é paz com Deus. Talvez aquele homem que estava ali vendendo, se não me engano era milho, vendendo milho na praia. Talvez ele tenha mais paz do que o dono do prédio. Faça essas perguntas, meu irmão. Abra a sua Bíblia, no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 18, no verso 37. Amém? Todos encontraram? Posso ler? Diz assim: perguntou Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todos aqueles que é da verdade, ouve a minha voz. Eu e você temos que ser imitadores de Cristo. Cristo sabia quem Ele era, o porquê Ele veio aqui nessa terra. Ele tinha consciência daquilo que Ele veio fazer. Vamos olhar para Cristo, ter consciência, saber o que Deus quer de nós. E Ele disse: foi para isso que eu nasci. Apresente os seus sonhos para Deus. Uma outra pergunta: quando você sonhou, quando você traçou aí os planos, você mostrou para Deus e disse assim: Deus, o Senhor está comigo? Essa pergunta é fácil. Ó Deus, está aqui os meus planos, meus projetos, vem comigo, esteja comigo. Até aí é fácil. Mas quando Deus vira para você e diz: olha, nananina, não, você é meu servo, esse não é o caminho que tem para você, esse sonho vai te tirar, vai tirar a sua comunhão comigo, esse sonho vai tirar o seu tempo para me servir,
Esse sonho vai tirar o seu tempo para me adorar. Esse sonho vai impedir você de fazer o que eu quero que você faça. Esse sonho vai impedir você de você ir lá para onde eu te mandar ir, seja qualquer estado ou país do mundo. Este sonho vai te impedir de ser o missionário que eu quero que você seja. Aí você sabe que Deus, de alguma forma, falou lá com você que não. Mas aí vem a parte difícil. Você deixou Deus avaliar, mas você disse não para Deus. Deus está dizendo, não é este sonho. Você está se afastando de mim cada vez mais. Você está longe de mim. Eu quero ajustar você. Eu quero que você tenha vida plena. Mas você precisa dar valor a outras coisas. Mudar a sua concepção de mundo. Mudar a sua visão, a sua cosmovisão. De entender, a pensar que o sucesso é obter as coisas. O sucesso é estar bem, de alguma forma, adquirindo alguma coisa. Você precisa entender que isso não é sucesso para Deus. Sucesso para Deus é você ser conhecido no céu e no inferno. Quem você é? Nós precisamos, irmãos, buscar de Deus qual a vontade de Deus para nós. E quando Ele nos direcionar, dizer sim. Entender qual a vontade dEle para nós. Então deixa Deus avaliar o seu sonho. Aí você me pergunta, então qual é o sonho de Deus? Para eu alinhar meu sonho com o sonho de Deus. O interesse de Deus é que pessoas sejam transformadas a ponto de reconhecê-lo, entender que Ele é Deus. E que as pessoas sendo transformadas se pareçam cada vez mais com Cristo, sabendo o porquê da existência delas, e com isso amando Ele acima de todas as coisas e o próximo. O sonho de Deus é que você caminhe em direção a Cristo, caminhe em direção à perfeição. Eu e você nunca vamos ser perfeitos, sempre vamos errar e sempre vamos deixar a desejar, mas essa tem que ser a sua motivação, essa tem que ser a sua vontade, ir em direção a Deus. Se assemelhar com Cristo, ser parecido com Cristo. Por isso somos chamados de cristão. Coloque os seus sonhos nas mãos de Deus. Se for uma faculdade, pergunte a Deus como Deus vai usar essa faculdade para você glorificá-lo. Se for uma empresa, como Deus vai usar essa empresa para você glorificá-lo. Deixa Deus transformar você e os seus sonhos. Irmãos, e olhar para um propósito maior, olhar para o que Deus quer para mim e para você, traz paz ao nosso coração. Eu quero que você guarde isso aí. Nós traçamos planos, projetos, e muitas vezes não dá certo, muitas vezes estamos nos sentindo até oprimidos, sobrecarregados, porque você está num caminho que não é o que Deus queria para você. Mas quando eu olho para o propósito maior, isso traz paz ao nosso coração. Quando eu entendo que o propósito maior de Deus é que vidas sejam salvas, é que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, e eu e você como igreja, não só podemos, mas temos o dever de fazer assim. Sonhar junto, chamar Deus para sonhar com você. Precisamos sonhar com Deus, sonhar com a missão, sonhar com famílias transformadas, que homens como esse que estava comprando esse carro possam mudar, de ter uma atitude diferente e que tenha compromisso com a família, que tenha compromisso, que tenha princípios. Tenha um sonho grande, irmãos. Não tenha sonho de grandeza.